coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Quando Jesus diz que ir a todas as nações, eu vou falar por mim, eu muitas vezes pensava assim, todas as nações, isso é muito distante, são para as pessoas que estão lá, trabalhando, informativo mundial das missões da Coreia, da Mongólia, da África, desses países. Para mim isso não é uma realidade. Mas, hoje, se torna um pouco mais real. Eu quero abrir a Bíblia com vocês também em Atos 1, versículo 8. Um pouquinho depois de Mateus, a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, 18 na cabeça. Atos 1, versículo 8. Abre aí sua Bíblia. Também é muito conhecido. Logo após da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Jesus dá uma ordenança para eles buscarem o Espírito Santo e serem cheios, certo? O Espírito Santo desce sobre os discípulos e aí Jesus, ele dá uma ordenança. Versículo 8 diz assim, Jesus diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, como já dito em Mateus 28. E aí, queridos, eu queria ilustrar para vocês um pouquinho o que Jesus quis dizer com Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. São 4 lugares. Jerusalém, onde os discípulos estavam? Hein? Nesse momento, quem lembra? Eles estavam em Jerusalém, né? Lembra aí, irmão? Os discípulos, ao ouvir essa mensagem, ao buscar pelo Espírito Santo, eles estavam em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é a casa, certo? A casa do missionário. Então, Jesus está dizendo, filho, e essa mensagem é para mim e para você também. Filho, pregue em Jerusalém. Qual que é a minha e a sua Jerusalém? A nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa igreja local, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu moro, onde os meus pais vivem. Então, para mim, a minha Jerusalém é o Santo Antônio Descoberto, ou mais específico, Parque 11, certo? E eu tenho trabalhado aqui com vocês por um bom tempo, certo? Sim ou não? E eu tenho trabalhado aqui por um bom tempo. Essa foi a minha Jerusalém. Mas Jesus, ele não termina só em Jerusalém. Até porque seria muito egoísmo, você não acha? De Jesus só terminar ali o evangelho só em Jerusalém. E aí Jesus fala, beleza, terminou Jerusalém, agora pregue na Judeia. O que seria a Judeia? A Judeia seria um pouco mais distante. E aí eu ilustrei para mim a Missão Caleb em Lusiânia de Goiás. Esse final de semana no Réveillon a gente estava passando lá e eu tive a oportunidade de fazer lá a Missão Caleb. E foi interessante porque a gente fez a Missão Caleb lá e a presença adventista era muito baixa. Mas logo depois a gente fez o quê? Em 2012? Foi. A gente fez em 2012 e logo depois a igreja cresceu mais e mais. E a gente fica muito feliz por isso. Qual que é a sua Judeia? Para onde que o Senhor está te chamando? A igreja adventista, ela leva os jovens à Missão Caleb, que seria um pouco fora, que hoje geralmente está sendo na igreja local, mas também tem a oportunidade de ir para um pouco longe, que foi o meu caso. E essa é a sua Judeia. Evangelize um pouco mais distante da sua casa. Mas Jesus não termina aí. Ele fala Samaria. Onde que é a Samaria? Como a gente vai lembrar do histórico ali entre os discípulos, o judeu e o samaritano não se davam bem. Vocês lembram disso? Que João e Tiago, eles falam assim, não, Senhor, envia fogo do céu e mata esse povo logo. Então, eles tinham um certo atrito, um preconceito com os samaritanos. Mas Jesus, ele estava passando por estágio. Beleza, você já foi em Jerusalém, já entendeu algumas coisas do Evangelho. Agora você vai para a Judeia e vai pregar mais e mais. E depois você vai para Samaria pregar para aqueles que às vezes até você tem uma certa aversão. E eu fui para o Paraguai e para o Tocantins através do projeto Um Ano em Missão. Vocês lembram? Acabei de chegar, no Paraguai. E aí Jesus não termina. Qual que é o último? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aí, queridos, no mês de novembro, final de novembro, eu recebi um chamado para ir para a África, na Gâmbia. E esse é o meu confins da terra. Porque a gente atravessa o Oceano Atlântico e vai para lá. E eu recebi o chamado do Senhor para ir. Faz tempo, eu estava até conversando com a Letícia agora, que eu estava em oração, porque o desafio é muito maior. Não é simplesmente eu sair da minha casa e pregar o Evangelho, não é simplesmente eu ir para outro estado, para um país aqui da América do Sul.
eu vou para outro continente agora. Mas Deus foi me conduzindo que não é para eu ter esse chamado, esse chamado não é só meu, esse chamado também é da minha igreja local. E eu queria abrir com vocês Atos 13, para a gente ver como isso também é bíblico e vai continuar sendo até que o Senhor venha. Atos 13, versículo 1 até o 3. Abre tua Bíblia aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até o 3. Amém? Amém. Misericórdia, né? Amém. Então eu vou ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, queridos, nós temos a primeira viagem missionária dos apóstolos. Barnabé e Saulo foram enviados não por homens, não por pastores, mas pelo Espírito Santo. E eu acredito muito nisso. Eu recebi o chamado da seguinte maneira: eu sempre tive vontade de ser missionário, né? Independente de onde eu esteja, eu sempre fui missionário. E eu também tinha um sonho de ir para a África. E surgiu essa oportunidade. Só que eu ficava pensando assim: Senhor, eu quero ir, mas eu quero saber se o Senhor está comigo. Se o Senhor realmente quer que eu vá, ou se não é um desejo egoísta. Porque pode acontecer que eles, eu vou ser missionária em Fernando de Noronha. Eu vou ser missionária no Caribe. É muito fácil, né? Não estou dizendo que o evangelho lá não é difícil de pregar. Mas é que assim, é turismo, não é missão. Não é trabalho missionário. Eu não quero ser turista. Eu quero trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. E eu orando, até que veio essa oportunidade, eu estava pensando em outros países que realmente, irmãos, a gente vê o Informativo Mundial das Missões e o tanto que a igreja tem feito, mas ainda nós somos muito carentes de pessoas, de recursos, de tudo. A gente tem vários países aí que não tem missionários, que não tem presença adventista, não tem presença cristã, quer que seja. Então nós precisamos de nos envolver mais, louvado seja Deus, nossa igreja tem se preocupado com isso. O envolvimento missionário da nossa igreja tem sido muito mais forte do que anos atrás. E louvado seja Deus. E aí, queridos, eu orei e falei o seguinte: Senhor, eu quero que isso venha do Senhor, não meu. Eu tinha duas questões com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero entrar em atrito com os meus pais e eu quero ter certeza que o Senhor vai me enviar. Eu sabia que eu ia para outro país, eu não sabia qual deles, mas eu não tinha certeza de qual. Até que eu estava pensando em Burkina Faso, tinha chamado aberto para quem não sabe, eu sou enfermeira formada. E aí eu estava vendo chamados para esse ramo, né, da saúde. E aí tinha várias oportunidades: Burkina Faso, Egito, Guiné-Bissau, Espanha. Só que eu falei o seguinte: Senhor, vou conversar com a minha mãe. Só que a minha mãe falava assim: não, Burkina Faso não, porque é na guerra. Não, Egito não, porque o povo lá não sei o quê. Aí eu falei assim: meu Deus, Senhor, me ajuda. E eu não sabia para onde que eu ia. E assim, até que um pouquinho antes disso, antes de ir para uma missão agora que eu fui para o Paraguai, hoje eu falo espanhol e eu também falo inglês. Só que o inglês, ele surgiu assim com o Senhor, porque eu não estudei, então o inglês surgiu no Paraguai e aí eu consigo falar inglês e comunicar em inglês. E pra gente ir para outros países, o inglês é mínimo, né? Beleza, você é enfermeira, tudo bem, mas você fala inglês? Não fala inglês? Então tchau, não tem como. Como é que você vai se comunicar? Tanto é que outros países falam outros dialetos. Se você não fala nem inglês, fica muito difícil da gente comunicar o evangelho. Então, o inglês veio. E eu entendi que o Senhor estava querendo me enviar para outro local. Eu não sabia onde. Porque, queridos, Deus não vai dar dons para nós para que não seja para salvação. Vocês conhecem o meu testemunho com a enfermagem. Deus não me deu enfermagem somente para mim. Beleza, eu sou uma profissional de saúde, muito bem, glória. Não, o objetivo é sempre ajudar o outro. O objetivo é sempre salvação das pessoas. E sempre foi assim. E eu não acreditava, não entrava na minha cabeça que Deus me deu inglês só para eu ficar aqui acomodada e pronto. O inglês não faz sentido aqui. Então eu falei: Senhor, para onde o Senhor quer me enviar?
Até que eu fiz uma entrevista para o curso de missão transcultural do IABC, né, da UCOB, que é a nossa região. E aí o Yuri, que é o coordenador, ele falou assim: Bia, o que você acha de Gâmbia? Aí eu falei assim: não tem problema, como é que funciona lá? E ele foi me falando mais a respeito. Ano passado foi enviado dois enfermeiros missionários também, e aí eles foram enviados, só que um vai voltar. E quando eu fui falar com a Kathleen, que hoje está lá e vai continuar esse ano, ela falou assim: Bia, eu não acredito que eu estava doida querendo falar com você, porque o Rafael vai voltar. E eu não queria ficar aqui sozinha, e eu estava pensando em você. Aquilo aí, para mim, foi mais do que uma confirmação. Foi Deus dizendo assim para mim: filha, eu quero você lá. É lá que você deve estar. Só que aí, eu precisava dos recursos, né? E aí, eu sempre gosto daquela frase que eu já falei para vocês, que diz assim: missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que doam, certo? Vocês conhecem essa frase, eu acredito até que é de Lemate. E aí, queridos, a igreja precisa estar envolvida também. E eu ficava pensando assim: Senhor, por quê? Né? Eu fui para uma missão e, como vocês sabem, eu sou muito reservada, eu não gosto de incomodar a vida de ninguém. Então, eu pensei assim: Senhor, por quê? Será que é egoísmo da minha parte, que eu estou querendo envolver a igreja nisso? Até que não. O Senhor foi me revelando, através de livros, que a igreja deve ser abençoada através de se participar ativamente desse ministério, desse chamado. Eu queria só falar um pouquinho para vocês sobre a Gâmbia. Hoje a gente escutou um testemunho sobre a Mongólia, onde 96% deles não são cristãos. E da mesma forma é na Gâmbia. Na Gâmbia, ela é lá na África Ocidental, eles falam inglês, foram colonizados pelos ingleses, e 95% da população é muçulmana. Então é um desafio totalmente diferente. Não é como se a gente chegasse aqui e falasse assim: tem o pentecostal, o católico, o evangélico, o adventista. São desafios totalmente diferentes. A cosmovisão de um muçulmano é totalmente diferente. Então é um lugar sedento do evangelho. É um lugar onde Deus quer enviar pessoas para ir e receber o evangelho. Só que eu não posso ir como missionário. Porque se eu for como missionário, como alguém religioso, não faz o menor sentido. Eles não vão deixar eu entrar no país. Por isso eu vou como enfermeiro. Mas é que nem aqueles missionários disfarçados, né? A gente vai como enfermeiro, mas o meu testemunho em nome de Jesus vai salvar pessoas. E aí, queridos, uma das coisas que me toca o coração, porque pode surgir muitos questionamentos. Mas eu dou minha oferta, o dízimo, não sei o quê, o que a igreja está fazendo com esse dinheiro? Irmão, se a gente tivesse um mínimo de noção do quanto a igreja necessita de pessoas, de recursos, por exemplo, eu fui dar uma pesquisada sobre a Gâmbia, né? Qual que é o nosso salário mínimo aqui no Brasil? Quem lembra de qual? 1.412. Lá na Gâmbia, não é a mesma moeda que a nossa, né? Eu fiz a conversão, o salário mínimo deles é de R$142. Vocês entendem a diferença? A necessidade que eles têm? A igreja de lá, a divisão de lá não consegue manter. Não consegue manter missionários sendo pagos ali para viverem tranquilamente ali. Não consegue. Porque a realidade local da população é precária. Entende? Então nós que somos vassalos, que a gente tem missionários, tem pessoas que podem ser enviadas, a gente deve enviar. Então, através desse livro aqui, é engraçado, eu acredito muito, irmãos, e eu espero em nome de Jesus que vocês entendam o que eu estou falando. Esse ano eu fui separar alguns livros para eu ler durante esse ano. Vai ser 12 livros físicos e 12 livros digitais. Até que eu fui na prateleira do meu pai e eu falei assim: não, vou pegar o Mordomo Eficaz, que é o mesmo Administração Eficaz, é o mesmo Conselhos para a Mordomia, é o mesmo livro, só mudou o nome. E aí eu falei assim: não, vou ler esse para a minha vida financeira, né? Que é um caos. Vou ler para aprender mais sobre esse assunto. Até que abrindo, eu entendi mais sobre a missão e como a igreja pode participar ativamente. Ellen White diz o seguinte, na página 35 desse livro aqui, Mordomo Eficaz: a solidariedade do povo de Deus deve ser despertada em cada igreja de nosso país. E deve haver ação altruísta para atender necessidades de diferentes campos missionários. Pessoas devem testemunhar seu interesse pela causa de Deus, fazendo doações de seu patrimônio. Se tal interesse se manifestasse, o vínculo da fraternidade cristã existiria e aumentaria sua força entre todos os membros da família de Cristo. Amém? Ellen White está dizendo aqui o seguinte, está falando assim: querido,
a necessidade. Ellen White, queridos, ela foi há muito tempo, ela já faleceu e ela escreveu isso há muito tempo atrás. Se naquela época havia necessidade, imagina hoje, onde a sociedade está muito mais global, onde a sociedade não quer saber de Deus. E Ellen White escreve isso, que há necessidade para entender campos missionários, fazendo doações. E aí eu fico pensando em como que nós precisamos, como que nós podemos atender a necessidade dessas pessoas que estão lá. Voltando para o meu chamado, eu recebi um chamado para cada missionário, ele tem que custear 1 ano da sua vida, da sua assistência lá. Né? Porque como a igreja local não consegue manter funcionários, não consegue manter um enfermeiro lá trabalhando, isso eu falo, queridos, eles não conseguem manter a hospedagem do enfermeiro, a alimentação, a energia, a água e luz, não conseguem, porque não tem renda, não tem recursos para isso. Então, por isso que outros irmãos vão ser beneficiados através disso. E aí, para acontecer isso, Deus separou, Deus sim, né? Para eu me manter lá, eu preciso separar $10.000. E esses $10.000 convertidos para reais dá cerca de R$50 mil. E aí esse preço, esse valor vai para minha alimentação, a passagem, seguro, energia, manutenção do projeto no país. Gâmbia, já no final eu vou passar um vídeo para vocês. Eles têm uma clínica adventista lá, graças a Deus. Só que a clínica adventista lá, ela tem que se manter sozinha, né? Não tem como, o governo não está, porque a gente tem o SUS, né? Tem o posto de saúde, tem o hospital, tem tudo bonitinho aqui no Brasil. Só que lá na Gâmbia não tem. Então, o que acontece? São organizações não governamentais, né? As ONGs, que a ADRA, que é uma da nossa igreja, ela vai mantendo a clínica lá. Né, que é o primeiro hospital adventista missionário lá naquele país. E através disso, eles vão cuidando das pessoas. Estava conversando com a Kathleen, ela falou assim, Bia, aqui é pago, né, para as pessoas. Só que assim, ele é o mais barato de todos da região. Então, eles conseguem atender muitos pacientes. E aí, algumas coisas, eu como enfermeira, me dói o coração, porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, queridos, quanto de água você tem que beber por dia? Quanto que tem? Vamos lá, vocês sabem. 2 litros no mínimo, não é? Então, todo mundo já sabe. E se a sua urina ela tiver um pouco mais escura, o que significa? Está desidratado, você precisa de mais água, não é? A gente sabe que a gente precisa comer bem, a gente sabe que precisa do sol. Mas a minha amiga enfermeira que está trabalhando lá, ela falou assim, Bia, eles chegam para mim, os pacientes falam bem assim, minha urina está muito escura e eu não sei o que é, mas está muito escura há muito tempo. Ou seja, eles não têm a noção de que a água, de que a alimentação, o sol, os exercícios físicos são importantes. É certo que todos nós sabemos desses benefícios, mas muitas vezes a gente não faz. Mas não é por falta de conhecimento, né? A gente no mínimo sabe. Só que lá não, lá eles não sabem. E aí é necessário que a gente olhe por essas pessoas. Muitas vezes a gente olha só para o nosso mundinho e pensa assim, não, tá tudo bem, eu preciso pregar o evangelho aqui no Parque 11. Também tem gente sofrendo aqui no Parque 11, também tem gente sofrendo em todo lugar. Mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado. Ellen White ela escreve o seguinte aqui para vocês. Se de fato todos temos a verdade para esses últimos dias, ela deve ser levada a cada nação, tribo, língua e povo. Em breve, tanto os vivos quanto os mortos serão julgados segundo o que tiverem feito por meio do corpo. E a lei de Deus é a norma pelo qual eles serão testados. Portanto, devem agora ser advertidos. A santa lei de Deus deve ser vindicada e erguida diante deles como espelho. Para que essa obra se realize, são necessários recursos. Sei que os tempos são difíceis, não há abundância de dinheiro, mas a verdade deve ser difundida e o dinheiro disseminá-la deve ser colocado na tesouraria. O que Ellen White está querendo dizer aqui para você? Porque muitas vezes pode estar passando na sua cabeça, né, assim, meu Deus, R$50 mil é muito dinheiro. É mesmo, é muito dinheiro, eu sei disso, gente, eu estou nessa situação. Só que Ellen White está dizendo o seguinte para você, nunca teve abundância assim de dinheiro. Quantos aqui já viram o filme Como Tudo Começou, de Ellen White? Levanta sua mão. Muito bem. Tem uma cena, eu não sei se vocês vão lembrar.
Se você não assistiu, super recomendo. Um ótimo filme sobre a história da nossa igreja. Tem uma cena que ela tá contando os dólares, e aí Tiago White, ele fala o seguinte: não, eu dei os nossos últimos dólares para impressão de novos folhetos. E aí Deus susteve essa família. Deus sustentou essa família. E aí talvez você pode estar me falando assim: não, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Irmãos, eu sei, eu tenho meu pai lá que está ali todo dia lá lutando, e eu sei da realidade nossa. Só que eu fiquei, e foi o mesmo pensamento que eu tinha. Só que quando a gente vai para a Bíblia, eu olho vários exemplos bíblicos de que Deus sustém e vai suster o seu povo enquanto participarmos na missão. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 17. Mateus 17, versículo 24. Mateus 17, 24, a gente vai ver quando Pedro tirou o dinheiro da boca de peixe. Quantos conhecem essa história? A maioria, né? Mas a gente vai ler de novo para relembrar. Mateus 17, 24 até o 27, eu vou ler. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Quantos aqui já pescaram uma vez na vida? Eu já. Foi uma das melhores coisas que eu pesquei. Quantos aqui já viram pegar da boca de um peixe uma nota de 100 reais? Levanta a mão. Quantos viram aqui uma moeda de R$1 da boca de um peixe? Eu também não. Só que Deus, Ele disse que aconteceu isso. E eu creio na palavra de Deus. Se você está aqui, crente, com essa Bíblia na mão, você vai crer nesse mesmo Deus, porque eu creio, não é? Então, por que esse Deus não faria o mesmo hoje? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho foi o mesmo Deus daquele pastor da Mongólia que fez chover, através de uma oração. Mas eu tenho outro exemplo, Lucas 21. Logo depois de Marcos, Lucas 21, versículo 2 até o 4. Lucas 21, 2 até o 4. Amém? Vou ler. Diz assim: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 moedas pequenas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Muito bem. Talvez você pode também estar pensando, falando assim: eu não tenho muito, 50 mil é demais para mim. Eu só tenho, não sei, R$2. Mas Deus, Ele não quer a sua oferta por quantidade. Deus quer o seu coração. Eu já vou ler daqui a pouco a bênção de doar, que isso para mim foi o que me fez estar aqui nessa manhã. Porque antes de pregar, eu ficava pensando assim: Senhor, eu conheço a realidade da minha igreja. E eu fiz questão, queridos, de fazer essa primeira pregação aqui, porque eu amo essa igreja. E eu sei o quanto Deus quer fazer prosperar a nossa igreja. E eu sei a realidade de cada um aqui. Eu sei que dia não é fácil, gente. Só que eu sei que Deus quer abençoar a cada um de nós. A partir do momento que eu entendi que não é sobre dinheiro, é sobre a missão de Deus e sobre bênção sem medida que Ele quer fazer por nós, aí faz sentido a doação. Agora eu quero o último exemplo. Abre sua Bíblia em Neemias. Neemias lá no Antigo Testamento, logo depois de Esdras. Neemias, capítulo 2. Neemias é perto do quê? Irmã, depois de Esdras, até eu estou sofrendo aqui. Depois de Crônicas, Esdras, aí vem Neemias.
Neemias 2. A gente não vai ler nenhum versículo, mas eu queria só que vocês se atentassem aos subtítulos aí, se você tiver na sua Bíblia. O livro de Neemias por completo, Neemias é um profeta, certo? E a realidade que ele estava lá era de reedificação dos muros de Jerusalém. E aí tem alguns subtítulos, você pode olhar na sua também, que tem lá, Neemias ora por Jerusalém, Neemias mandado a Jerusalém, Neemias anima o povo a reedificar os muros, os que trabalham na reedificação dos muros, a defesa contra os adversários. E aí, queridos, o que me chama mais atenção na história de Neemias, porque a história é longa, por isso que eu não posso ler aqui agora, né? Já está quase na hora. E a história de Neemias por completo, Deus chama Neemias para reerguer os muros de Jerusalém. E aí, eram necessários o quê? Recursos. E dinheiro, naquela época, continua sendo dinheiro hoje, não é? E aí, ele precisava, só que Neemias, ele foi tão estratégico que é uma das coisas que Ellen White nos aconselha a fazer, a chamar pessoas de fora da igreja para ajudar na igreja. Meu pai, principalmente, ele tem essa característica, que é um desafio que eu tenho até hoje. No Paraguai, eu sinto muita falta do meu pai, que é o seguinte: vamos nos prefeitos, vamos lá, vamos dar parabéns para eles. Não por interesse, mas assim, queridos, vocês entendem de que quando nós abençoamos a eles, o evangelho também está sendo pregado para essas pessoas? Quando eu chego no prefeito daqui da cidade e falo assim, meus parabéns pelo seu aniversário, Deus te abençoe, se eu convido ele para o evento da igreja, você entende que a sementinha do evangelho também está sendo plantada? Também está sendo plantada. É um interesse também que talvez o Clube dos Bravadores vai precisar de um ônibus para viajar, é um interesse também dos Bravadores que ele vai precisar de barraca, também. Mas o nosso maior interesse é que nem o exemplo da chuva. Nosso maior interesse é a salvação do prefeito. Esse tem que ser a nossa mente. Essa tem que ser a nossa ação. É que nem a chuva. Deus não enviou a chuva somente para salvar o gado. Deus enviou a chuva para salvar os dois amigos daquele pastor. O objetivo é salvação. E talvez você também pode estar pensando e falar assim, eu não consigo ajudar com um centavo. Mas eu conheço quem pode. Maravilha. Vamos abençoar essa pessoa também. Para ela entender que nossa igreja é ativa e ela olha para os mais necessitados. Nossa igreja não é egoísta o suficiente para olhar só nesse miolo aqui e pensar só no Santo Antônio Descoberto. Não, nós pensamos em Gâmbia, nós pensamos na África, nós pensamos em Mongólia, mas as pessoas lá nunca vão saber se a gente não falar. E às vezes são pessoas que querem ajudar, mas muitas vezes a gente não tem vontade e acha que eles nunca vão ajudar. Só que isso, queridos, não tem a ver conosco. Essa mensagem aqui que eu estou passando para vocês não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo, com quem Ele quer abençoar. E aí eu quero ler com vocês o que Ellen White fala sobre essa bênção. Na página 164, Ellen White diz o seguinte: foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantia consagrada à sua causa, e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo pelo qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence, como Ele requer, serão recompensadas segundo suas obras. Amém? A bênção, queridos, de doar, ela é viva. Eu não sei se vocês já tiveram experiência nisso, eu não sou rica, né? Mas eu já tive a experiência de doar roupas minhas. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, não, eu estou doando, nunca mais vai vir. Só que Deus, de alguma forma, Ele traz roupas melhores para mim. Quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, mais Deus me abençoa. Isso não vem de mim. Isso vem do Senhor, porque é inexplicável. Eu não ia conseguir fazer tais coisas. E eu tenho certeza que você também já vivenciou isso. Às vezes, a gente acha que é um valor muito grande, que é algo muito impossível, mas em pequenas coisas, Deus já tem mostrado o seu poder para você. Deus já tem mostrado que Ele é capaz e do quanto que Ele pode te abençoar. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você agora. Porque, queridos, eu não quero que seja algo, porque eu gosto da Bia. Não. O que Deus está falando para você? E eu quero terminar com o exemplo das ofertas voluntárias de Êxodo. Abre sua Bíblia aí. Êxodo 35, eu vou ler o versículo 4 e 5. Êxodo, logo depois de Gênesis. Êxodo capítulo 35, versículos 4 e 5. Amém?
Muito bem, vou ler aqui. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. A gente vai... Qual que era o contexto? Para a gente relembrar. Aqui Deus estava pedindo recursos para o santuário. Lembra? Deus estava pedindo recursos para o santuário que viessem ofertas. Ofertas voltadas daquilo que eu tenho. Entendendo eu que tudo aquilo que eu tenho pertence ao Senhor, eu não estou entregando, eu estou devolvendo, certo? É que nem o dízimo. Por que a gente não dá o dízimo? A gente devolve reconhecendo aquilo que nos é dado, não é assim? A gente reconhece Deus como nosso mantenedor, por isso que a gente devolve o dízimo. E as ofertas é o mesmo princípio. E aí, nesse contexto aqui do tabernáculo, no versículo 29, eu quero ler com vocês aí também. Mesmo capítulo, Êxodo 35, versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Agora, desce um pouquinho ali para o capítulo 36, o versículo 6 e 7, que eu vou ler aqui também. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Amém? Esse é o mesmo Deus de hoje, queridos. Esse é o mesmo Deus de hoje. Aqui, Moisés fala assim: queridos, Israel, o que é o Israel moderno? Somos nós, amém? Somos nós. Israel, nós precisamos de utensílios para a construção do templo. E ele foi falando, e queridos, Deus não usa materiais ruins. Ele foi lá usar ouro, ele foi usar prata, bronze, tecidos azul, púrpura, várias coisas assim, maravilhosas e caras. É claro que eles tinham, Deus não vai pedir algo que você não tem, né? Mas era algo de sacrifício, não é? Era algo assim que doía o seu coração, porque era deles. Só que Deus, através do Espírito Santo, coordenou tudo. E os israelitas doavam tanto, que chegou até o ponto de Moisés falar assim: chega, já tá bom. Chega, vocês estão proibidos de trazer mais. Vocês imaginam que bênção é essa? É algo que eu não consigo imaginar. Imagina, tá chegando aqui ouro, chegando prata, chegando bronze, tecidos finíssimos. E aí Moisés fala assim: chega, gente, não, voltem para casa de vocês, já tá bom. E esse é o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Eu queria passar um vídeo para vocês, Gabriel, se você quiser colocar aí. E aí eu vou pedir para a Letícia e a Hannah não dar play enquanto eu, tá bom? Vai entregar esses papeizinhos para cada irmão. Por favor, vocês duas princesas. Quando elas forem entregar, queridos, vocês vão ver o vídeo da Clínica Adventista. Não tem problema, no final do culto você me devolve o papel, eu continuo com os irmãos, tá tudo bem. Tá bom? Eu quero que vocês vejam esse vídeo, enquanto isso vocês podem escrever o que vocês quiserem. Pode colocar, né? Vem conhecer o primeiro e único hospital cristão de Gâmbia, um país africano 95% muçulmano. Esse hospital foi fundado pela ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, onde estou tendo o privilégio de ser enfermeiro voluntário juntamente com a minha dupla através do Instituto UNA Brasil. Começando com nossa área de espera, onde inclusive eles têm acesso gratuito a revistas e livros cristãos. Temos nossa recepção e nossa sala de triagem do lado de fora, juntamente com a farmácia. Ao entrarmos, temos a sala de consulta, onde passamos a maior parte do tempo resolvendo os problemas da população e criando vínculo com eles. Logo em frente, nossa sala de curativos para pequenos procedimentos. Temos 2 camas em uma pequena sala de observação e um laboratório onde realizamos alguns testes rápidos, como de malária, por exemplo. Seguimos entrando na área da maternidade, onde encontramos a sala da parteira, a sala para a realização de partos. Não temos imagens, mas temos fotos da nossa primeira participação na assistência de um parto e mais uma sala de observação para as mamães e recém-nascidos.
Logo em frente encontramos mais um quarto que contém um armário cheio de doações da Adra para as mamães e bebês. Aqui eu quase destruí o ventilador de teto, gente, mas tá tudo bem. Essa é uma das melhores partes, quando podemos entregar esses presentes para as mães e crianças, que muitas vezes é o básico para quem está chegando ao mundo, né? É isso, pessoal. Graças à Adra temos a oportunidade de oferecer assistência a essas pessoas que tanto precisam. Nossa, esse é o Rafael. O Rafael volta. É engraçado que quando eu conheci o Rafael pessoalmente, a gente nem conversava, mas hoje parece que eu conheço ele, né, como se fosse irmão. E ele conversa comigo sempre. Ele sempre fala que, assim, queridos, não é fácil. Né? A gente vê a estrutura da clínica aí, bonita, e louvado seja Deus. São pessoas que estão ali abençoando esses irmãos. Mas quando a gente olha, por exemplo, eu fui no começo, quando eles estavam lá as crianças, as meninas, elas fazem mutilação feminina. E aí, ontem a Kathleen me passou um caso de uma mulher que ela tinha vários cistos no corpo, mas ninguém sabia o que era. Então, assim, queridos, a necessidade é muito. Só que ainda mais, nós temos o curso de gravadores, que eu vejo Deus me chamando para esse ministério. Eu não fui investindo em líder agora, por acaso. E aí, a Kathleen falou assim, Bia, nós precisamos ajudar o curso de gravadores, porque é algo simples e que a gente consegue chegar nas famílias de forma simples. Porque se eu chego numa família muçulmana falando de Jesus, eles não querem me ouvir. Então, é um processo lento. Então, através do curso dos gravadores, a gente consegue entrar na vida dessas famílias. Então, queridos, orem. É que nem eu falei, missão se faz com os pés dos que vão. Eu vou, eu tenho certeza disso, porque não sou eu que estou mandando, é Deus. Eu vou com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que doam. Você hoje está tendo a oportunidade de participar da missão Gâmbia junto comigo. Entenda, queridos, que não tem nada a ver comigo. É entre você e o Senhor. Nós já sabemos das promessas e das bênçãos que o Senhor quer te dar. E a gente sabe que isso é real. E eu te convido uma vez mais a fazer parte dessa missão. Você vai fazer parte da missão comigo, me ajudando, talvez financeiramente, talvez orando, não sei. Isso é com você e Deus. Mas pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz de estar atuando e eu vou fazer o meu máximo para pregar o Evangelho e ser útil onde eu estiver. Vocês já me conhecem, então eu conto com o voto de confiança. E orem por mim, queridos. Conversando com a Kathleen e o Rafael, o menino que estava gravando aí, o conflito espiritual é muito mais forte quando a gente está no campo missionário. Então, orem. Não se sinta constrangido se você não pode ajudar financeiramente. Fique em paz. Mas obedeça se o Senhor está te chamando para isso. Se você sente que o Espírito Santo está falando com você, filho, doe. Não é para mim que você está doando, você está doando para Deus. Para a missão que é dele. Então, obedeça. Obedeça. E se for para você orar, obedeça também. Eu tenho uma certa dificuldade de orar, oração intercessória, né? Mas eu até recomendo, não é esse caderno aqui especificamente, mas eu tenho um planner. A gente está no começo do ano, tem um monte de agenda por aí, né? E aí eu fiz o seguinte, eu peguei um planner, uma agenda, aí todo dia eu tenho nomes específicos e o nome de vocês está lá. Porque eu tenho orado, porque uma das coisas que Ellen mais escreve é que a primeira coisa que devemos fazer é nos consagrar totalmente, integralmente ao Deus dessa missão. Então, orem por mim, queridos. Eu sei que daqui para frente não vai ser fácil. Mas eu conto com as orações e com a ajuda de vocês. Para o que eu precisar. Eu sei que vocês estão dispostos. Vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar o hino Sal da Terra. E enquanto você canta, ore ao Senhor para que você faça parte dessa missão junto comigo.